E está começando o Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento. Eu sou o Igor e hoje nós vamos falar sobre o .NET, que passou por uma das maiores transformações na sua história. Eu estou aqui do meu lado com o Dudu. E aí, Dudu, tudo bem? Tudo bom, cara? Beleza? Bom conversar um pouco sobre o .NET aí, que eu quando comecei nem existia o .NET, era direto ASP com DLL. Oh, muito bom. E para esse bate-papo nós trouxemos dois nomes de peso aí, o Guilherme e o Juan. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Tudo bem, muito obrigado aí por me receber, Dudu, Juan também, parceiro, Igor. Então, para começar, antes da gente focar aqui, começar a falar um pouco mais de evolução, que eu acho que vai ter bastante aprendizado, né? Vai ter bastante compartilhamento aqui de experiência. Para quem nunca teve contato, como que vocês definem o .NET? Como que seria? É uma linguagem, um framework? Como que... Cara, hoje, quando você procura na própria Microsoft, ela define como uma estrutura, porque evoluiu tanta coisa, adicionaram tantas coisas que é difícil hoje você falar, por exemplo, em plataforma, em uma linguagem, né? Então, ela define como uma estrutura que apoia o desenvolvimento multiplataformas, o desenvolvimento voltado para cloud, para IA, cross-plataforma também, né, que é a possibilidade de você programar em uma linguagem, mas conseguir rodar em diferentes sistemas operacionais. Então, hoje, assim, já está bem grande. Isso é legal, né? Porque quando surgiu, tipo assim, igual eu brinquei no início do episódio, eu comecei a trabalhar antes do .NET existir, então era tudo DLL e tal. E o .NET, quando ele surgiu, ele já foi um pouco para isso, né? Porque ele era muito focado em Windows, né? Aquela coisa toda, a Microsoft ter todo o ecossistema Windows dela. E aí surgindo o .NET Framework, né? A primeira versão do .NET lá atrás, 2002, por aí. Igual eu tava comentando com o Guilherme e com o Igor, eu tenho pouco tempo de experiência assim na programação, então eu já peguei uma tecnologia muito moderna. Então, assim, essa diferença que a gente tem, eu acho que afirma muito o quanto que o .NET evoluiu, mas ao mesmo tempo o quanto que ele se mantém muito robusto, muito confiável. Eu hoje particularmente, eu acho a linguagem mais confiável. Nem linguagem, né? Nem plataforma. A melhor ferramenta, vamos dizer. Estrutura. Estrutura. Bom, porque assim, eu também tive o começo da minha carreira, foi trabalhando com o .NET Framework. Era bem comum realmente a Microsoft ter aquele discurso de nós vamos criar um ecossistema que vai ter ali algumas linguagens, né? Que aí a gente tem um C#, tem um VB.NET, tem um F#, que antigamente os desenvolvedores iriam desenvolver aplicações. Você teria ali algo por trás ali que é a CRL, basicamente para converter e executar aquilo. Até tinha até uma analogia bem parecida com a própria JVM do Java, né? Que eu quero escrever, não importa para que meio ali que eu vou fazer, eu vou portar e vou rodar aquilo. E com o passar do tempo, isso a gente viu que mudou e foi caminhando ali para multiplataforma. E trazendo esse contexto assim, de migração, vocês chegaram a participar de algum projeto? Vocês hoje já fizeram algum tipo de migração ali? O início do .NET Core, que acredito eu que assim, o mercado também não estava muito bem acostumado, pegaram alguns bugs. Sim, nossa senhora. Eu lembro quando eu comecei a portar as coisas pro .NET Core, até já saí do .NET Framework pro .NET Core, né? Porque o .NET Framework era uma adaptação, né? E tudo, e aí quando já foi o .NET Core, que acho que foi uma das tentativas de realmente ser uma plataforma, ser multiplataforma, né, mais forte, assim. Cara, nas primeiras versões a gente tinha alguns bugs conhecidos já, que a gente tinha que ajustar. Eu tô tentando lembrar alguns, mas, cara, eu lembro que tinha muita questão relacionada a, principalmente de arquivos de configuração, webconfig, aquelas coisas todas que você tinha que ajustar. Quando a gente começou a trazer isso aí, tinha pacotes de dependência, né, que não estavam portados ainda, que você não conseguia migrar e tudo. Aí a gente tinha que ficar fazendo algumas adaptações para gerar duas versões, para deployar, né? Tipo, cada um usando um framework, outro usando .NET Core, tinha umas maluquices dessa naquela época, né? Eu acho que hoje a gente nem vê isso mais, né? É uma das coisas que eu acho que teve o maior impacto, assim, pelo menos no meu dia a dia,
foi até questão de utilização do IS, né? O famoso IS. Assim, para quem não sabe, é um servidor, né? Que vinha junto. A gente precisava instalar isso dentro do Windows, mas era um servidor Windows, para que a gente pudesse rodar as nossas aplicações web. E nele é onde que gerava o caos. A gente tinha algumas configurações ali que em determinados momentos já não batia, precisava de ficar dando IS reset várias vezes até que a DLL seja atualizada. Então acho que isso foi um dos principais assim impactos que teve, porque quando foi, mesmo com alguns bugs lá no início do .NET Framework, acredito que foi algo mais natural, algo mais fácil de se gerenciar depois no ambiente, né? Eu acho que a melhor coisa que a Microsoft fez foi quando ela decidiu abrir o .NET para todo mundo, sabe? Mais do que transformar ele em multiplataforma, né? Que veio com a unificação dele, foi literalmente deixar o código aberto. Porque esses problemas que vocês mencionaram que enfrentaram, hoje muito provavelmente com o tamanho da comunidade que você tem, você consegue encontrar soluções de forma muito mais rápida, você consegue gerar um pacote, uma versão estável muito mais rápido que resolva aquele problema, né? Então, assim, esse inclusive eu acho que é um dos motivos que fez crescer tanto a versão do .NET Core, igual você mencionou em relação ao framework. Não só pela questão de ser o Windows Only, né, a framework, mas porque com esse apoio da comunidade, né, que abraçou para ajudar e tal, esse tipo de problema, assim, o número de pacotes diminuiu bastante e evoluiu numa velocidade muito mais rápida, sabe? E é até legal você comentar sobre isso, Guilherme, porque ela veio de um ecossistema, né, que hoje comentou é um ecossistema Windows, que eu quero utilizar ali o .NET para desenvolver minhas aplicações Windows. Passou por esse .NET Core, que aí veio o ASP.NET Core, veio o Entity Core, e depois ela meio que falou, opa, não é Core mais. Eu quero o .NET, e acho que trazendo um pouco mais desse quesito, e ainda tá trazendo um velho conceito, que é o quê? É um .NET para tudo. Então, se eu quero desenvolver para web, é um .NET. Se eu quero desenvolver para IoT, é um .NET. Se eu quiser mexer com aplicação desktop, é .NET. De certa forma, agora, multiplataforma, ela trouxe e falou, opa, é um .NET. Exatamente. Porque quando tinha o Core, ainda tinha o Xamarin, né, que era para mobile, que era a versão dele para mobile. E não era nem da Microsoft, era uma versão sustentada por uma Exatamente. empresa apartada, né? E que posteriormente, nessa ideia de unificar, a Microsoft compra para poder criar o MAUI, hoje, MAUI, que é justamente a evolução do Xamarin. E assim, é interessante vocês falarem, porque eu não sabia exatamente o motivo por que chamava .NET Core e passou a ser só .NET, né? Todo mundo começou a chamar só de .NET porque, assim como o Juan, também já peguei as versões mais novas, então desde que eu comecei a programar, o pessoal já chama de .NET, e eu encontrava esse conceito em alguns lugares e ficava assim, gente, qual que é a diferença do .NET Core e do .NET Framework? Porque ainda tem muita gente que associa o .NET Core com o .NET Framework, mas dando uma estudada eu entendi que é porque teve essas fases, igual vocês falaram, a gente já mencionou uma, que é a primeira .NET Framework, que é quando eles lançam voltado para o Windows. A .NET Core, que é a segunda fase, a gente ainda não é, vamos dizer assim, multiplataforma, a gente é cross-plataforma. Então o que é isso? Eles criam ali uma versão do .NET que eu consigo rodar em qualquer sistema operacional. E, na verdade, é na terceira fase, em 2020, 2021, com o lançamento do .NET Core 5, né, que eles realmente passam a chamar de .NET, porque eles descontinuam o .NET Framework, eles param de dar suporte, só atualizações ali de segurança do Windows e tal. O .NET Core passa a ser o principal ali, e eles adquirem, que nem eu falei, por exemplo, eles adquirem a Xamarin para poder criar o MAUI, eles começam a fazer outros projetos também voltado, por exemplo, para front, como é o caso do Blazor e outros, para literalmente agora ter um ecossistema que, tipo assim, a gente vai rodar tudo e em qualquer lugar. E aí passa a se chamar .NET.
é bem ousado, né, essa definição da Microsoft, né? Tipo assim, escreve uma vez e roda em qualquer lugar, cara. Então, tipo assim, de poder rodar até em Arduinos e essas coisas todas. Obviamente a gente sabe de algumas limitações, mas não sei até que ponto isso realmente tem ido pra frente, né? Tipo assim, o MAUI sendo realmente utilizado para desenvolvimento de aplicações mobile, né? Vocês têm alguma experiência disso? Vocês já chegaram a mexer em alguma coisa dessa? No passado eu já trabalhei em alguns projetos aqui dentro da própria DTI mesmo, que a gente estava usando o Xamarin. Era uma coisa assim, bem legal, até porque além da época, eu estava muito ali focado com o desenvolvimento do .NET, mas estava começando a aprender algumas coisinhas de iOS, umas coisas mais específicas de Swift e tal. E eu falei assim, é interessante, porque você acaba escrevendo um código .NET, ele vai compilar para as duas plataformas, só que ao mesmo tempo era algo assim, era um arquivo XML para algumas configurações, é uma coisa complexa assim de entender. Ele vê até um pouquinho da linguagem ali do Silverlight, que é também uma outra tecnologia que a Microsoft tentou embarcar ali e acabou morrendo, né? Não deu muito certo. Depois, quando veio até o próprio React Native, outras tecnologias que acabou falando assim, poxa, é muito mais prático, é muito mais veloz, é uma coisa mais simples. Então, hoje eu acompanho só mesmo para estudo mesmo, coisas assim, não cheguei colocar nenhum projeto no ambiente produtivo, mas eu vejo que está tendo bastante atualizações no MAUI, né, que é para, de fato, ali trazer e competir com essas ferramentas que hoje, querendo ou não, dominou o mercado. E hoje, assim, para quem tá nesse meio caminho ali, querendo migrar para o .NET, falar assim, não, agora eu quero utilizar do melhor, quero estar ali atualizando minhas aplicações. Como que vocês recomendariam esse tipo de análise, esse tipo de migração? Você comentou que estava trabalhando num projeto que utiliza o .NET Framework, né? E você começou com o .NET normal, o que a gente tem o moderno. Como que seria isso, assim? Então, é engraçado você mencionar, né? Porque, primeiramente, eu trabalhei com o .NET, a versão mais recente, né? Se eu não me engano, a versão 8. E agora eu migrei para um projeto que já é um projeto com bastante tempo já. Então, na verdade, eles utilizam a versão do .NET Framework justamente porque já tem alguns anos o projeto. Foi, assim, um baque um pouco, assim, porque muita coisa que está presente no .NET Framework que são coisas básicas, sabe? E então, isso torna um pouco essa visibilidade do cliente sobre expansão, sobre escalabilidade, torna isso um pouco difícil, porque você vai tentar integrar ferramentas atuais e você não vai conseguir, porque não vai ter mais suporte. Por exemplo, eu estava vendo que na versão do .NET 9, eles lançaram bibliotecas, namespaces que auxiliam na conexão com modelos de chat. Então, eles integram nessas versões mais novas e hoje a gente vê que a corrida é pela IA, né? Então, assim, com uma versão do .NET Framework, você não vai conseguir integrar essas ferramentas. A gente, por exemplo, está realizando essa migração agora e, assim, você tem que, primeiro, ver a viabilidade de fazer essa migração, porque nem sempre ela vai ser tão viável, talvez vai depender de um estudo e de um esforço maior para fazer essa migração, e aí vai depender de qual é a prioridade, por exemplo, do cliente, se ele quer ter esforço para fazer aquilo ali, se ele vai gastar tempo para desenvolver, para estudar, ou se ele quer algo mais prático. Então, assim, existem essas questões e, por exemplo, que nem você comentou, né, que no início da migração tinha muita coisa que não tinha no .NET Core, por exemplo, isso pode acontecer. Você pode, como o sistema já é legado, talvez você já vai estar usando dependências que também são legadas e que aí já não vai ter mais suporte em versões mais recentes. Então não vai se tratar só da mudança do seu sistema, mas de tudo que depende dele. Então, assim, a resposta resumida é... Depende, né? Depende do escopo do projeto, depende dos objetivos do cliente. E, assim, se realmente for realizar, o ideal é isso, é que seja feita essa migração para uma versão mais recente. No nosso caso, por exemplo, a gente precisa continuar entregando melhorias contínuas e a gente utiliza de algumas ferramentas que conseguem fazer esse meio de campo, né? Então, por exemplo, a gente está precisando fazer uma ferramenta lá, a gente está usando uma versão pouco conhecida do .NET, que é o .NET Standard, no caso 2.0, porque ele dá tanto suporte para a versão mais antiga do framework, quanto da versão mais recente, que é o .NET Core, o .NET 9, agora chegando o 10. Então, é isso.
depende dos objetivos e sempre vai ter essas opções para te auxiliarem nessa migração. E vocês acham que nesse momento ali dessa migração, que acho que até acompanhando a evolução do .NET, né, nós tivemos também uma era que é a era de cloud. Falo mais, acho que por experiência dos projetos que eu tive, o .NET ele acessava muito recurso ali de máquina, acessava muito recurso de sistema operacional, que quando você está na nuvem, quando você está trabalhando em um recurso PaaS, não é bem assim que funciona, né? É umas coisas que você já tem certas limitações. Então, eu acho que esse é um tipo de custo que até, assim, vamos migrar para a nuvem, não tem só a infraestrutura. Eu tive que passar por esses problemas também de, vamos ter que analisar o código, analisar a versão do .NET, para que de fato seja uma migração bem sucedida. E é interessante você ter mencionado sobre essa migração para cloud, porque dentro dessas fases que eu mencionei da Microsoft, também fica muito claro quais que eram os objetivos dela durante essas evoluções, né? Então, que nem eu falei, o primeiro objetivo dela era ser só para Windows, depois ela fala, tá, não vai ter jeito, vamos ser multiplataforma. E eu sinto que a terceira, né, e que foi a penúltima, foi justamente focado na cloud, né? Então, uma grande diferença que a gente tem também hoje da versão do .NET mais recente para o framework é o esforço que a Microsoft fez para colocar suporte e melhorar a experiência dos desenvolvedores para a programação voltada para a nuvem. Então, na terceira fase do .NET, eles focaram muito nessa evolução, nessa migração das coisas para a nuvem. Era muito difícil de você mexer com certas coisas em nuvem, tinha essa dificuldade, e que se você fizesse a mesma coisa hoje com uma versão mais recente, você ia ver o quão simples é. Porque a gente já tem comandos que criam arquivos Docker para vocês. Você não precisa mais, por exemplo, gerar imagem na mão. Existem arquivos de configuração nos middlewares das versões, por exemplo, do ASP.NET Core, que é a versão voltada para a web, né? Já existem configurações voltadas para fazer essa conexão web, né? Conexões de Key-Vault, de serviços da Azure, né? Todos esses ambientes vão funcionar muito bem. Azure, AWS... Mas não tem como deixar de mencionar a Azure, que também é voltada para a Microsoft, né, para os projetos dela. E assim, cara, a primeira mudança que a Microsoft faz na Azure ou no .NET, né, é sempre pensando um no outro, é sempre vice-versa. Então, ela lança alguma coisa na Azure pensando no .NET, ela lança alguma coisa no .NET pensando na Azure, né? Aproveitando que a gente está falando de Solid, falando de algumas vantagens, eu queria perguntar para vocês assim, o que vocês recomendariam para quem está começando, quem quer aprender e está, né, já utilizando do .NET moderno? Assim, o que seria interessante, o que vocês têm usado hoje no .NET moderno no projeto de vocês, para que as pessoas que estão nos ouvindo aqui aprender e estudar um pouquinho mais sobre isso? Cara, eu acho assim, a base, ela é fundamental, porque é a base, né? Então, estudar esses conceitos de arquitetura mesmo, Solid, DDD, e também eu acredito muito no uso de IA, e muitas pessoas têm medo da IA. Tem medo de a IA tomar o lugar, tem medo de ficar burro, porque só usa IA. Só que eu acho que assim, a IA, ela é o futuro. Para quem está estudando, talvez buscar as melhores formas de usar a IA a seu favor, tanto para aprender, quanto para integrar, até porque o .NET já traz todas essas integrações de cloud, de IA e tudo mais. Então, assim, não dá pra gente também ficar muito preso ao passado, à base, porque senão outras pessoas vão acabar fazendo uso desse tipo de tecnologia e vão acabar sobressaindo. Então, é muito a base, porque ela não vai mudar, mas otimizar ela com o que a gente tem a nosso favor hoje. Eu acho que ter a base é muito importante. Então, você partir do entendimento básico de como funciona uma página web, por exemplo, é muito importante. Aquela velha base da HTML, CSS, JavaScript. Servidor, né? Depois, cara, vai partindo para os frameworks que já são conceituados, como é o caso do React, e depois migra para ver se você acha que é melhor, se você acha que é mais interessante, por exemplo, o Blazor. E assim, cara, IA não tem como fugir, né? IA é o futuro aí, é entender o que a Microsoft tem feito para integrar com o sistema dela e tentar aplicar algumas coisinhas também que já tem bem interessantes, como eu mencionei, conectividade hoje com modelos, como
modelos de ChatGPT, de RAG, né? Através de bibliotecas hoje que já estão no próprio ambiente do .NET que te permitem fazer isso. Isso é legal, cara. Você mencionou de projetinho pessoal, eu sempre fiz muito isso, de chegar e fazer o projetinho para gerenciar o campeonato de kart que a gente tinha aqui na DTI e tudo, de gerenciar os filmes da minha coleção, cara. E eu sempre usei muito os projetos pessoais para aprender mesmo. De pegar e falar, cara, como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou fazer essa parte? Como é que eu vou mexer com a autenticação? Como é que eu vou mexer com a parte de segurança? Tanto é que todos os projetinhos que eu fiz eu sempre abandonei no meio. Porque depois que eu aprendia, que eu entendi, falar, agora é só implementar, e acabava meio que deixando pro lado, sabe? Começava um novo, né? Que eu ia pro próximo, sabe? Para outros aprendizados, outras coisas. Então acho que isso é bem interessante de se fazer. Você comentou um pouco da AWS, é até legal comentar que assim, a gente fica muito preso, o .NET da Microsoft. Hoje, o que a gente comentou aqui, todo o episódio, né, é falando que como está sendo para a comunidade, como a comunidade tem suportando isso, e a própria AWS fez uma das aplicações agênticas para fazer modernização de versão do .NET. Então, eles até comentam, tipo, isso é um dos primeiros a ter a ferramenta agêntica ali para modernização, que depois, posteriormente, teve o GitHub Copilot, ele também tem uma funcionalidade específica para migração. Começou com o .NET, agora já tem com Java, já tem outras linguagens, mas eu acho que quando a Microsoft ela teve esse viés olhando mais comunidade, saiu muito daquela coisa de tipo, só empresa grande, só empresas internacionais, que só aquela galera que tá naquele nicho que vai aprender e não é assim mais, é algo que tá disponível, que a gente consegue rodar. O próprio Dudu comentou ali sobre rodar no Arduino, então assim, são coisas eu acho que é bem interessante da gente pegar e analisar, até quem tiver em casa com curiosidade mesmo. Tem várias áreas, né? Não só web. Exatamente. E uma coisa que a gente sempre fica olhando, né? Até uma parte meio polêmica, né? Que igual você falou, hoje com esses projetos dá para rodar .NET, Arduino, essas coisas todas. Beleza, eu vou usar .NET, eu vou usar Java, eu vou usar Node, o que é melhor, que horas que eu uso um, que horas que eu uso outro. Porque o .NET ele parece muito voltado para performance, né? Para ser bem... A execução ser extremamente rápida e eficiente, né? Vocês já chegaram a fazer esse questionamento? Já teve algum projeto que vocês escolheram .NET ou Java ou por causa de A ou B ou C, assim, chegaram a fazer alguma comparação, assim? Olha, eu já escolhi o .NET, porque assim, igual eu falei, eu comecei na programação não tem tanto tempo, mas eu achei o .NET super amigável. Então assim, para aprendizado, muito amigável. E assim, eu acho que o .NET, igual a gente já comentou durante o episódio mesmo, é moderno, mas ao mesmo tempo ele continua sendo robusto e confiável. Então, o que você precisa? Você precisa de uma aplicação mais robusta, de uma aplicação segura? Você precisa de algo mais leve? E eu acho que essa pergunta é o fundamental antes de você escolher entre o .NET, entre o Node. Eu acho que é isso, vai nesse caminho. Existem vários motivos, você tem que entender qual que você quer, por que você quer. Por exemplo, hoje um concorrente forte que entrou aí no mercado é o Go, né? O Golang, porque ele foi uma linguagem que já veio voltada 100% a construção dela para cloud, que é algo que hoje, assim como a IA está se tornando indispensável, a cloud já tem um tempo também que ela é indispensável. Então, é um concorrente forte e ele veio justamente com essa ideia, já que eu vou fazer voltado para cloud, eu já vou fazer voltado para ter mais performance, para inicializar mais rápido. Então, por exemplo, muita gente começou a migrar para o Golang, né, para o Go, falar, pô, vou para lá porque ele é mais rápido e tal. Só que o que acontece? O .NET, por exemplo, ele já tem um suporte muito extenso, de muitos anos. E aí, por exemplo, nas próprias comunidades, você vê muita gente que já trabalhou com os dois comentando isso, sabe? Tipo, olha, eu achei realmente o Go em algumas situações mais performático, mas teve situações onde eu tive muito trabalho para introduzir alguma coisa que no .NET é muito simples, que a gente já tem lá, já tem uma biblioteca, já tem um pacote que já tem anos de suporte, que facilita muito a nossa vida, a gente basta ali acessar ele e já tem aquilo que muitas vezes a gente vai demorar muito tempo ou procurando uma biblioteca estável ou programando na mão mesmo. Então existe essa diferença. E outra coisa, como eu falei, o .NET é um projeto assim a longo prazo da Microsoft, ela está muito focada nisso.
Então, com a chegada do Go, por exemplo, ela tem focado muito em melhoria de performance, por exemplo, né? Então, assim, ela já tem melhorado nesse quesito o uso de CPU, de memória, tem diminuído a cada versão que ela lança esse consumo de memória. E hoje, por exemplo, já tem benchmarks que você olha e você compara, às vezes, o .NET em certas situações tem uma performance, inclusive, melhor que o Go. Só que também existem casos onde o .NET, especificamente o C#, talvez não vai ser tão interessante. Por exemplo, a parte de IA é muito recente. É a última fase que eu ia mencionar aqui, que nem eu falei, né, teve do voltado para Windows, voltado para multiplataforma, a penúltima voltado para cloud. Eu sinto que o foco deles agora é IA. Eles falaram, não, agora é IA first, né? A gente vai focar em IA. Então, eles estão trazendo as ferramentas de IA agora. Então, assim, o ML.NET, que é voltado para Machine Learning, que ainda é muito recente, se eu não me engano é da versão do .NET 8, se eu não estiver enganado, ou do 7, mas ainda assim eu não acho que vence, por exemplo, do Python, que é já, assim, desde que surgiu praticamente é voltado para programação de IA, né? Então, assim, vão ser casos e casos. Eu acho que vale a pena a pessoa, quando tiver que escolher, pesquisar voltado para aquele contexto dela, tipo, qual linguagem é boa para fazer programação de IA e integrar com web, por exemplo, porque às vezes ele precisa do conjunto dos dois, né? Então vai depender de contexto para contexto. A velha discussão, né? Vou escolher Go, eu prefiro fazer Go do que .NET, porque Go é muito mais rápido, mais performático. O que você está fazendo? Sistema de padaria. Tipo, Exatamente. cara, para que você precisa que seja mais rápido, sabe? A gente teve muita discussão num projeto há uns 2 anos atrás que eu participei. Uma parte do projeto era voltada muito para o usuário final, precisava de uma escalabilidade muito alta. A gente ia ter um uso muito alto, né? Tipo assim, a gente esperava um volume muito grande de requisições para uma parte específica do sistema. E outras partes eram partes de cadastro e tudo, mais simples, que não iam ser usados com tanta frequência. Como era uma arquitetura mais de microserviços, igual a gente fez, cara, a gente fez uma arquitetura híbrida de linguagem. A equipe, e aí entra uma coisa que você falou, Juan, de facilidade, do que é mais simples, do que é mais confortável para você. A curva de aprendizado é a curva de menor. aprendizado, o time ele era mais focado em Node, o pessoal já tinha mais conhecimento de Node. Então falando, beleza, galera, a parte mais de back-office, a parte mais de por trás ali do cadastro, a gente faz em Node, é o que o time está acostumado, vai funcionar bem e tudo. O Node é muito bom para espera ocupada, né, para I/O e tudo, então é coisa que vai ler em banco, escrever de banco, tranquilo, não tem problema. Aquela parte do sistema onde a gente precisava rodar um algoritmo de escolha lá, de seleção super específico, muito rápido, o mais rápido possível, sabe? Para poder fazer aquela resposta para o usuário. Aquilo ali a gente fazia em .NET. Então, era um microserviço feito em .NET, que a gente tinha esse foco na performance para ele ali. E aí também aproveitando um pouco de conhecimento de uma parte do time. Uma parte do time era confortável com o .NET, vamos fazer daquele jeito. E tivemos excelentes resultados. O serviço nosso rodava em centésimos de segundo, coisa assim, sabe? Usando essa questão. O resto que não tinha essa necessidade, cara, não dava responder em centésimos de segundo, deixa eu responder em meio segundo, 1 segundo, tá tranquilo pra gente, sabe? Eu acho que isso é muito importante mesmo, igual vocês comentaram, de saber o seu contexto, de saber pra que você quer, e aí sim você ir escolher a linguagem, não fazer o contrário. Não, essa linguagem é a melhor do mundo, vou usar ela pra tudo, cara. Acho que a grande questão do mercado é se adaptar, né? Então, às vezes, igual você comentou, que o time já tinha um conhecimento já em Node, então trazer uma tecnologia diferente, isso demandaria mais tempo, a geração de valor para o cliente às vezes cairia. Então, assim, foi uma jogada fantástica onde vocês conseguiram trabalhar com certo conforto, gerando valor, entregando resultado em tempo hábil. Então, não necessariamente a gente precisa definir algo que é melhor ou pior, mas a gente precisa se adaptar àquilo que a gente precisa. Um tempo atrás, assim, aqui na DTI, nós trocamos uma ideia entre o time. A gente tava comentando, metade era desenvolvedor .NET, outra metade Java. Aí, com certeza ia vir as brigas ali de o que era melhor. Atlético e Cruzeiro pra gente aqui que é mineiro. Mas assim, foi um negócio tão interessante que nós não saímos realmente com algo assim determinado, porque
são várias variáveis, são várias escolhas ali que a gente precisa estar colocando na balança para de fato falar, não, tem que ser essa ou aquela. Mas eu lembro que, assim, pelo menos naquela época, uma das coisas interessantes que a gente não imaginava que essa discussão iria gerar, ou que a gente ia chegar naquele resultado, é que nós vimos que nossas imagens Docker numa aplicação C#, .NET, estava pela metade em comparação ao tamanho das imagens usando Java. Aí a gente não chegou até, assim, obviamente, explorar mais. Acredito que caberia alguma oportunidade, algo assim, nos projetos Java, mas nós vimos que gerando ali um código minimamente semelhante, estava tendo uma diferença no tamanho das imagens. A gente até falou assim, opa, saímos ganhador. Eu falei, não, gente, se for só pelo tamanho, não tem como. Depende do que você tá precisando, né? Aí cold start é uma coisa importante de ter que baixar a imagem, talvez seja um fator determinante, mas se não, cara. E até trazendo, no momento que a gente está gravando aqui, né, o podcast, tá rolando a .NET Conf. Então, um papo que a gente estava até aqui antes da gravação, já colocando alguns updates aqui, conversando um pouco. E eu acho que uma novidade que até peguei aqui para trazer, que assim, a Microsoft ela soltou um slidezinho lá falando, olha, o .NET 8 e o .NET 10, que é o próximo que agora vai ser suporte a longo tempo, né? Do .NET 10 pro .NET 8, o .NET 10 está 15 vezes mais rápido. Então, em número de requisições ali, e usando 93% menos de memória, em mínimo API. Então, assim, a gente tá brincando, né, Guilherme? Porque estamos doidos para saber como que vai ser isso, se de fato realmente é a prática de subir lá os nossos testes para confirmar, que eu acho que são números, assim, bem interessantes para a evolução de uma linguagem, de uma tecnologia, né? Eu acho que assim, eu também dei uma olhadinha na conferência antes de vir pra cá hoje, eu vi esses números lá e a primeira coisa que eu pensei é, calma, tem que olhar pra que é, onde que tá sendo rodado, qual que é o ambiente, o que eles mediram, entender esse número. Porque realmente, você falar de um aumento de velocidade de 15 vezes e de uma diminuição de 93% de uso de memória da penúltima versão, a versão 8, né? E a versão 10 é muita coisa. Você fala assim, cara, não vai ter concorrente então, né? Só que aí, às vezes, quando você olha, por exemplo, foi num ambiente específico, para uma coisa específica, talvez em algo que já exista suporte nativo voltado para .NET, então já vai ter uma performance melhor, entendeu? Mas são notícias muito boas, porque você vê que a Microsoft, ela ainda busca estar melhorando, não só trazendo coisas novas, mas melhorando o que já tem, né? Ganhando velocidade, ganhando performance, e muito disso, de novo, se deve à comunidade, porque eles até fizeram uma coisa que eu achei muito interessante no início, que eles falaram que tiveram, se eu não me engano, 290 mil pull requests para esse ambiente .NET deles, né, da galera da comunidade, e aí eles fizeram um agradecimento rápido mostrando, tipo assim, a foto de todo mundo do Git que ajudou fazendo melhorias, né, mandando melhorias para lá. Poxa, pensa, a gente não tá falando de uma empresa com, por exemplo, 10 mil funcionários, né, no caso da Microsoft, a gente tá falando de uma, entre aspas, uma empresa que não existe, que tem 9 milhões de usuários no mundo, que estão colaborando com isso, né? Então, assim, a velocidade com que você consegue evoluir algo que é código aberto é muito mais rápido do que algo que tem um escopo fechado, entende? E essa é uma das principais atributos do .NET. Eu ia até aproveitando, né, falando como está acontecendo no .NET Conf, o que vocês acham aí de futuro? O que vocês estão olhando pela da comunidade? O que vem por aí de novidade interessante para a gente compartilhar aí com o pessoal? Cara, eu acho que principalmente essas atualizações, né, que a gente trouxe de otimização de memória, traz talvez um destaque para o .NET, principalmente nessa questão de futuro, porque igual a gente já vem comentando, é amigável. Eu por exemplo, tive uma experiência muito ruim com Java em projeto pessoal, então eu acho o .NET mais amigável. Como eu falei também, ele te acompanha desde o mais básico até o que a gente tem de mais atual, de mais complexo. E com essas mudanças eu realmente vejo uma certa superioridade. Claro, a gente precisa confirmar todas essas questões, mas são métricas que otimizam muito um cenário futuro. Então eu, pelo menos, vejo, na minha opinião, confirmando todas essas otimizações, eu vejo uma preferência muito grande pelo .NET em relação a outras tecnologias e um aprendizado muito maior também, né?
Como eu mencionei, a Microsoft ela vai continuar se importando com a manutenção do .NET enquanto ferramenta, igual o Juan mencionou aqui, e principalmente a comunidade, que a galera que usa. Então, eu acredito que vão continuar surgindo melhorias de performance. Só que, assim, em relação à Microsoft, por exemplo, enquanto empresa, vamos dizer assim, detentora do .NET, ela já deixou claro, como eu mencionei, que o foco dela é IA first, né? Então, assim, ela vai focar bastante em trazer integrações com IA. Eu não consegui acompanhar a conferência inteira, mas eu tenho certeza que eles falaram alguma coisa de IA lá. Eu tava até vendo no chat, tava engraçado, porque o pessoal tava fazendo um bingo lá e todo mundo tinha colocado que ia ter IA, né? E aí, assim, eu acredito que o .NET vai trazer mais ferramentas de IA. Mais do que a integração, eu tô curioso para ver se a Microsoft finalmente vai focar, sim, em trazer um concorrente, que nem eu falei, para Python, um concorrente para outras linguagens que são voltadas especificamente para programação de IA, mas assim, com certeza a parte de interoperabilidade com esses chats que já dominaram, com os modelos de IA que já dominaram o mercado, com certeza ela vai estar trazendo isso. E eu acho também que ela vai trazer muita coisa do .NET Aspire, que eu vejo que ela tem dedicado um esforço muito grande nisso. Para quem não sabe, o .NET Aspire é uma espécie de ambiente que te permite fazer uma integração mais fácil de sistemas distribuídos. Ela te dá uma observabilidade melhor sobre todas as coisas que você está utilizando para construir o seu sistema. A ideia dela com o Aspire é fazer quase que um faz-tudo, né? Você vai chegar nele e vai falar, eu quero isso, e vai construir, vai montar tudo aquilo, né? Eu ainda não tenho muito conhecimento sobre a ferramenta, porque ela é muito recente, se eu não me engano, é do .NET 8 ou 9. Eu vi eles mencionando na conferência, mas eu também não consegui prestar muita atenção. Mas assim, eu já vejo que deu uma mexida no mercado, principalmente por essa questão que eu falei da observabilidade. Hoje a gente tem ferramentas orquestradores e ferramentas que ajudam a ver como que está ali seu sistema, entender como é que está o funcionamento das ferramentas, só que todas elas têm algum problema. Tipo assim, todas elas têm, por exemplo, uma limitação. Se a gente está falando, por exemplo, de imagens, né, de orquestradores, você vai ficar muito limitado, por exemplo, àqueles sistemas ali que você tem controle. E eu já estava vendo que quando você utiliza o Aspire, você consegue ter uma visão geral de qualquer sistema que está integrado com o seu ali, que está utilizando o Aspire, e que nesse sentido está muito bom. Então, para a galera aí que quer investigar um problema que aconteceu numa rota, num sistema, ele vai te dar ali tudo de forma bem detalhada. É algo muito parecido hoje com o que a gente tem no App Insights, né, no Application Insights. Só que muito mais robusto, muito mais detalhado, entende? Trazendo todos os seus ambientes, todos os seus sistemas dentro daquele projeto, daquele sistema distribuído, todas essas informações unificadas. Então eu creio que eles vão focar bastante nesses 3 pontos. IA, o .NET Aspire e a manutenção contínua aí do próprio .NET para aumentar aí a velocidade, a otimização, diminuição de uso de recursos. Eles estão com algo bem interessante hoje em dia, assim, de projeto a longo prazo. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui por mais um episódio do Entre Chaves. Falando bastante sobre a evolução do .NET, como que era um ambiente, um ecossistema fechado, depois a Microsoft abriu, como ele foi disponibilizado para multiplataforma, né? E como que hoje a Microsoft está trabalhando para a questão de memória, de performance e escalabilidade do ecossistema. Então foi um papo bem interessante. Um obrigado especial aí para o Juan, para o Guilherme, por ter compartilhado a experiência, por ter batido um papo com a gente aqui. Obrigado para o Dudu. E é isso. Eu que agradeço, Dudu, Juan e Igor. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Faço das palavras do Guilherme as minhas. Obrigado, Igor, Dudu, Guilherme. É uma honra estar participando aqui. E foi um ótimo papo. Valeu, pessoal. Valeu, Muito pessoal. bom mesmo. Valeu. Até mais, até a próxima. Até a próxima.